Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo nenhum achou-se na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse registro, feito pelo profeta Isaías, tem algumas lições muito importantes, nos enseja lições, e é de uma profundidade muito grande. Isaías foi o maior profeta messiânico, e alguns consideram, inclusive, o livro das profecias de Isaías como o quinto evangelho. Tal é a perfeição, tal é a riqueza de detalhes que Isaías narra a vinda do Messias. É impressionante a precisão de Isaías, e se observarmos que este texto profético foi escrito há 700 anos antes da vinda de Cristo, é muito impressionante nós notarmos a riqueza de detalhes que esse texto nos dá quanto à crucificação e quanto ao sofrimento que Jesus passou ao vir ter conosco, ao cumprir a sua missão. Notem os irmãos que o texto ele é regido por verbos conjugados no passado. É como se Isaías estivesse relembrando e narrando fatos já acontecidos e já decorridos, mas Isaías escreveu esse texto 700 anos antes. Mas era
tanta a certeza da palavra que o Senhor lhe deu, que os verbos estão regidos no passado como um acontecimento consumado. Esse texto nos relata que a cruz não foi um acidente, mas a cruz foi uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade, conforme está escrito em Apocalipse 13:8, que na eternidade a cruz, Jesus já havia sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, a morte do seu Filho já havia sido estabelecida na eternidade para nos dar salvação. O texto também nos diz que a cruz foi o palco da maior demonstração de amor que a humanidade já viu. Nunca houve amor tão grande como Deus manifestou através do seu Filho naquela cruz. Ali, na cruz, ocorreu o maior sacrifício, o gesto de maior amor de Deus para conosco. O Filho de Deus esvaziou-se da sua glória, o infinito, o Verbo eterno, o co-criador do universo e de todas as coisas que existem, se fez carne, se fez finito, esvaziando-se da sua glória e vindo habitar como um de nós. Deixou voluntariamente a sua glória, se humilhou, padeceu neste mundo, como o profeta Isaías mesmo escreveu, homem de dores, experimentado nos trabalhos, soube o que é sentir pobreza, necessidade. Foi cuspido, escarnecido, foi desprezado pelo seu povo. E como o profeta escreveu, não fizemos dele caso algum. Mas a partir desse momento, eu gostaria de aprofundarmos em algumas questões pertinentes que estão contidas nesse texto. Algumas questões oportunas que convém nós pensarmos e emanam deste texto. A primeira questão é por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Eu gostaria de dizer e deixar claro que a morte de Jesus na cruz não foi determinada por fatores circunstanciais. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o rejeitaram, porque o povo de Nazaré, onde ele nasceu, o rejeitou. Ele não foi para a cruz porque um de seus discípulos o traiu com um beijo, trocando por moedas de prata. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio inventou acusações irreais contra ele. Ele não foi para a cruz porque Roma quis, porque Roma se sentiu ameaçada por alguém que se dizia rei dos judeus, e porque Pilatos, lavando as suas mãos, entregou Jesus e Barrabás para a decisão do povo. Jesus não foi para a cruz porque o povo escolheu Barrabás. Jesus não foi para a cruz porque os soldados o conduziram através de coerção e castigo físico. O texto nos responde esta pergunta de forma irrefutável. Verso 4 nos diz assim: verdadeiramente tomou ele sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus foi para aquela cruz, tomando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi voluntariamente para a cruz. Ninguém o obrigou a ir para a cruz. Jesus é Deus. E se ele quisesse, ainda que estivesse crucificado, se ele quisesse fulminar todos que ali estavam, desprezando, vilipendiando, zombando dele, ele poderia. Mas ele voluntariamente se sacrificou pelas nossas dores. O verso 5 diz:
ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Se Jesus tivesse desistido, as nossas transgressões, as nossas iniquidades estariam imputadas em nós. E nós sentiríamos o peso da ira de Deus. A condenação estava sobre nós. Um peso impagável. Como foi lido hoje no texto de Salmo 51, mais à frente o salmista Davi escreve: em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu fui concebido. Todos nós nascemos concebidos pelo pecado, pela natureza humana que nós herdamos. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Verso 8b, parte B, diz o seguinte: porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Porque Jesus foi para a cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Isso nos mostra duas coisas: a malignidade do nosso pecado. Quando Adão pecou, ele não apenas desobedeceu a Deus, mas ele trouxe condenação sobre toda a raça humana. Ele trouxe separação entre nós e Deus. Não havia mais comunhão entre nós e Deus, que é santo. E Deus, que havia determinado que o salário do pecado é a morte, ele tinha que fazer cumprir a sua justiça. Não adiantava Deus apenas dizer: olha, estão perdoados, não tem problema, eu esqueço o que vocês fizeram. Se ele fizesse isso, ele não seria santo. Se ele fizesse isso, ele não seria imutável. Se ele fizesse isso, ele não seria Deus, ele não seria justo. Mas Deus tinha que cumprir a sua justiça. Isso nos mostra como o nosso pecado é vil, como o pecado nos separa de Deus e o quanto ele custou. Isso também nos mostra, por outro lado, a imensidão do amor de Deus. Nós que andávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor, na eternidade, agendou esse plano para que o seu próprio Filho viesse e nos libertasse. Quem levou Jesus para a cruz? Quem levou Jesus para a cruz? Verso 4b diz o seguinte: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 6b, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus foi para a cruz pelos nossos pecados, mas quem levou Jesus para a cruz foi o próprio Pai. O próprio Pai. Agradou a Deus moê-lo. Ele foi ferido de Deus. Na pessoa de Jesus, Deus reivindicou a sua justiça. O castigo que estava sobre nós, Deus levou sobre Jesus. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus, que era santo, se fez pecado por nós. Jesus, que não tinha na boca dele dolo algum, sofreu a nossa cruz, sofreu a nossa condenação. Deus te amou tanto que, para não te moer, ele resolveu moer o seu próprio filho, para que a justiça dele se cumprisse em Jesus. Ele escolheu enfermar o seu filho para que você não estivesse enfermado, para que você não fosse condenado. Mas a pergunta permanece: quem levou Jesus para a cruz? Não havia cruz se ele não tivesse nos amado.
ele foi para a cruz voluntariamente. Verso 4a diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Voluntariamente ele levou sobre si. E as nossas dores. Verso 10. Quando ele dera a sua alma por oferta pelo pecado. A Bíblia nos diz que ele não quis ser maior que o Pai por usurpação, mas antes, obedecendo ao Pai e por amor de nós, ele se entregou à cruz. Por isso eu digo que Jesus não foi para a cruz por motivos circunstanciais. Jesus não foi uma vítima de um motim, não foi simplesmente uma vítima de intolerância, não foi vítima de traição. Jesus não foi vítima de forma nenhuma. Ele veio a esse mundo para cumprir esta missão e ele se entregou voluntariamente por nós. E agora, mais uma questão que nós podemos extrair desse texto. Quando nós pensamos na cruz, quando nós vemos o relato dos evangelhos, os relatos de Isaías na sua profecia, quando nós assistimos a um filme como A Paixão de Cristo, um filme que chocou a tantos, pela veracidade com que as coisas foram mostradas, e nós pensamos que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz, a Bíblia nos diz que foi um sofrimento repulsivo. Está no verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Imagine uma situação em que você vê uma pessoa de um sofrimento tão grande. Você vê uma pessoa, uma determinada pessoa, às vezes pode ser um desconhecido, que esteja num sofrimento tão grande, que você passa aí, você vira o rosto e você não quer nem ver. E aquilo é repulsivo para você, aquilo é terrível, você não aguenta ver. Foi assim que as pessoas passavam por ele. Aquele quadro gerava asco, gerava repulsa nas pessoas que passavam e viam. Foi assim que os homens reagiram ao seu sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que não houve compaixão, nem solidariedade. Não fizemos dele caso algum. A Bíblia também nos informa que o sofrimento de Jesus no Getsêmani foi um sofrimento atroz. Lucas relata que Jesus vertia sangue pelos seus poros enquanto orava. Tal era a agonia que ele sentia naquele momento, em que ele sentia sobre ele os pecados de toda a humanidade. E Jesus não estava com medo da morte naquele momento. Ele tinha, quando ele orava ao Pai e pedia: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a vossa vontade. Jesus não tinha medo da morte naquele momento. Jesus estava sentindo a vergonha da cruz. Jesus sentia naquele momento os nossos pecados sobre ele. E Jesus sabia que o cálice, porque quando Jesus dizia: afasta de mim esse cálice, o cálice simboliza a ira de Deus. E Jesus sabia que a ira de Deus seria pesada. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Verso 3 ainda diz que ele era o mais rejeitado entre os homens. Note, ele não era um homem rejeitado. Ele era o mais rejeitado entre os homens.
Ele foi rejeitado pelo seu povo em Nazaré. Quando ele disse que o profeta não tem honra na sua própria terra. Ele foi rejeitado pelos religiosos que tanto pregavam as profecias da Torá e aguardavam o advento do Messias. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, conforme nós meditamos na semana passada, no domingo de Ramos, que o recebeu na cidade de Jerusalém, com ramos, e gritavam: Hosana, Hosana, ao que vem o nome do Senhor. E esta multidão, esta mesma multidão de Hosana, passou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas do Sinédrio. A Bíblia nos diz que Nicodemos foi ter com ele na calada da noite, para que não fosse visto. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, que não queriam julgá-lo. Pilatos mandou que ele fosse para Herodes, Herodes mandou de novo para Pilatos, e ele ficou assim, para lá e para cá, ferido, caminhando, sendo jogado de um lado para o outro pelas autoridades romanas, como se não fosse ninguém, o rei dos reis. Ele foi rejeitado pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos. Pelo discípulo que diz: Senhor, eu estarei contigo. Se preciso na morte, eu estarei contigo, eu morro por ti. Cortou a orelha de Malco. Mas na hora que ele viu Jesus no pátio do Sinédrio, ele o negou 3 vezes. Ele foi vendido por Judas por moedas de prata. Ele foi negado pelos outros discípulos que fugiram com medo de serem presos também. Ele foi abandonado pelo próprio Pai na cruz. Lá na cruz, quando ele se fez maldito, ele estava numa situação tão difícil, se fazendo maldito, se fazendo pecado, que o próprio Pai virou o rosto. E então Jesus exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ali naquele momento, além do desprezo de todos os homens, ele sentia também o desprezo do Pai, virando o rosto, não podendo ver o sofrimento, a angústia, o opróbio e a humilhação que o seu próprio filho estava submetido naquele madeiro. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Imagine você, Jesus, o co-criador do universo e de todas as coisas que existem, ali subjugado pelos soldados romanos, que cravaram em seu crânio aquela coroa de espinhos que penetrou pelo seu couro cabeludo, e alguns espinhos penetravam pelo osso do seu crânio. Lhe colocaram um manto de púrpura, zombando do fato dele ser chamado rei dos judeus. Cuspiam e zombavam dele. Imagina Jesus, pela Via Crucis, enquanto uma multidão de pessoas gritava ensandecida: crucifica-o, matem este mentiroso, este herege, ele não é o nosso rei. Ele com o corpo todo ferido, dilacerado pelos açoites romanos, carregando um pesado madeiro sobre as suas costas. Imaginem Jesus tendo seu ombro deslocado para que seu braço coubesse e fosse espetado pelos pregos, porque aquela cruz não havia sido projetada para ele. Aquela cruz havia sido projetada para Barrabás, possivelmente maior do que ele. E eles precisaram deslocar o seu ombro. Muitos historiadores relatam, para que a furação dos seus pulsos coubesse naquele madeiro. Imagina Jesus tendo as suas mãos perfuradas e os seus nervos rasgados pelos cravos.
Imagine Jesus sendo suspenso naquele madeiro, entre a terra e o céu. E ainda assim, sentindo sede, lhe deram vinagre com fel para beber. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Verso 2 diz: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Muitas pessoas entendem e interpretam que este verso está dizendo que Jesus era feio. Isso não está dizendo sobre a aparência de Jesus. Isso está dizendo quando Jesus estava na cruz. Nenhuma beleza víamos naquele momento para que o desejássemos. Ele foi desfigurado naquela cruz. Toda a nossa feiura, toda a deformação do nosso pecado, toda a degradação, toda a vileza do pecado estava sobre ele, se fazendo maldito por nós naquele momento. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Ele foi espancado pelo sinédrio. Ele foi torturado por Roma. Ele sofria sentindo dores atrozes, desidratação, tétano, cãibras e febre. Então, os soldados zombavam dele e tiravam sorte sobre as suas vestes. E depois de tudo isso, nem a natureza, a Bíblia nos informa, conseguia ver o seu sofrimento. Houve trevas sobre a terra por várias horas. E ainda assim, diante de todo este quadro, diante de todo este escárnio, diante de todo este festival de aberração, a primeira palavra dita por Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra proferida por ele foi uma palavra de perdão, mostrando assim a sua natureza divina, mostrando assim o quanto ainda assim, depois de tudo isso, ele nos amava e ele intercedia pelo Pai, pelos seus próprios algozes. Mas qual foi a recompensa de Jesus? Diante de todo esse quadro, talvez você esteja pensando que Jesus ganhou por tudo isso. Jesus enfrenta a cruz para vencer e receber uma recompensa. Primeiro, Jesus venceu a morte. Verso 10b nos diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Com a sua morte, Jesus arrancou o aguilhão da morte, Jesus invadiu o pátio da morte, Jesus matou a morte, e Jesus foi o primeiro a inaugurar a ressurreição, para que nós também nele pudéssemos ressurgir. E essa é a nossa esperança. É por isso que estamos felizes no dia de hoje. Nós, quando pensamos no sacrifício que ele passou na cruz, o nosso coração se enche de tristeza, mas quando nós pensamos que ele venceu, a cruz não foi o final da sua jornada, mas a cruz foi o caminho pelo qual ele nos deu vida. Mas a sua jornada não terminou na cruz do Calvário, a sua jornada não terminou num sepulcro gelado, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e é por isso que nós temos vida, por isso que estamos felizes, e por isso que nós comemoramos o dia de hoje, porque a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe vida. Por Adão, nós morremos, por Adão nós fomos condenados, mas Jesus levou a culpa de toda a humanidade sobre ele. Segundo, Jesus remiu um povo para si. Verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo,
purificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Qual foi a recompensa de Jesus? Ele nos resgatou. Ele nos comprou com seu sangue. E uma parte que me chama muita atenção é quando Jesus está na cruz. E a penúltima palavra que ele diz na cruz é: está consumado. Esta palavra é uma palavra de muita profundidade. O termo original é tetelestai. Esse termo ele era muito utilizado naquela época, quando uma pessoa vendia suas propriedades, por exemplo, e o escrivão da época, ou a pessoa da autoridade, passava a escritura e dizia, depois do pagamento, dizia tetelestai, ou seja, está pago. Então não significa apenas está consumado ou está terminado. Jesus naquele momento exclamou: Pai, está pago. A dívida dos seus, aqueles a quem o Senhor escolheu, está paga. A dívida do Marcos está paga. A dívida do Wilson está paga. A minha e a tua dívida foi paga por ele naquela cruz, com o seu sangue vertido até a última gota. Ele nos remiu para Deus, para sermos um povo especial. O apóstolo Paulo nos diz que nós fomos eleitos como filhos por adoção por Deus. E por Jesus, e com Jesus, nós somos co-herdeiros. Imagina, irmãos, nós que somos pecadores, que rejeitamos a justiça de Deus, que nascemos em pecado, fomos concebidos em pecados, que quando fomos alcançados por Deus estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mesmo depois da nossa regeneração, quantas vezes nós tropeçamos e caímos pelo caminho e afundamos, como Pedro afundava naquele mar em que Jesus estendeu a mão para ele. Quantas vezes ele precisou nos resgatar? E depois de tudo isso, nós seremos com ele co-herdeiros de tudo que Deus vai dar para ele. Paulo escreve: seremos co-herdeiros com ele. É muito privilégio para nós que não merecemos nada. Terceiro, Jesus recebeu um povo para si. Verso 12b. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele deu a vida pelo seu povo, e a Bíblia diz que o Pai dá esse povo a Jesus como recompensa pelo seu trabalho. Então, meus queridos irmãos, você que está aqui nessa noite, você é a recompensa de Jesus. Jesus não quis outra recompensa do Pai, senão você. Quando nós chegarmos nos céus e pudermos vê-lo face a face, eu tenho certeza que ele vai nos receber e vai falar: eu recebi você como recompensa. Tudo eu passei, tudo eu sofri, para que você estivesse aqui hoje comigo, na glória. A cruz não é sinal de derrota. A cruz é o maior sinal de vitória. Quando o inimigo e o diabo e as autoridades judaicas, quem sabe, haviam pensado que tinham vencido, ao ver Jesus crucificado naquele leito de morte vertical, era exatamente o contrário, era o plano de Deus. Ali na cruz foi que Jesus resgatou com o seu sangue ele pagou a nossa dívida, com o seu sangue ele nos substituiu, ele recebeu sobre si a justiça de Deus e nos substituiu. E a nossa dívida foi paga por ele. E ele disse: está pago, está consumado.
nos justificando pelo seu sacrifício substitutivo. Quanto custou a nossa redenção? Bem, nós somos salvos pela graça. A graça de Deus, ela é de graça. Ela não requer nenhuma obra nossa. Apenas que nós creiamos em Jesus e o declaremos publicamente. Só que a graça, ela não é barata. A graça custou o sangue e a vida do Filho de Deus. O seu valor como cristão, eu quero dizer nessa noite, não vem de você mesmo. Como a teologia que nós vemos por aí nesse país, que você vale mais do que ouro puro de Ofir, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus vai dar tudo o que você quiser, é só você determinar, porque você vale tudo para Deus, você é a coisa mais importante do universo para Ele. Crente, irmão, o seu valor como cristão não vem de você mesmo, mas vem do preço que foi pago pela sua redenção. Um preço enorme, um sofrimento enorme. O que você vai fazer dessa pregação? É a pergunta que eu deixo nessa noite. E é a mesma pergunta do primeiro versículo desse texto. Quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito na nossa pregação? Quem crê nessa pregação tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Não existe outro caminho. E eu gostaria de acrescentar ainda mais neste dia em que nós lembramos da ressurreição do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, inaugurando a ressurreição, nos dando a certeza da vida eterna, ele disse aos discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que temos. Nesse dia festivo, eu gostaria de deixá-los com essa promessa e pedir que não esqueçamos de tudo isso que Deus fez por nós, todo esse amor que Deus demonstrou por nós, enviando o seu Filho, e todo esse amor que Jesus demonstrou se entregando voluntariamente. A única forma que nós temos de agradecer é cumprindo o ide. A única coisa que ele nos pediu, ide e pregai o Evangelho. Talvez você possa pensar, mas pastor, eu não sou pastor, eu não sou um pregador da palavra, mas o campo missionário é amplo. Você pode falar do Evangelho para o seu amigo do trabalho, para o seu vizinho, para um parente que porventura ainda não seja crente, para um colega do condomínio, para qualquer pessoa. Não se cale. Fale que Jesus nos ame, fale do amor de Jesus, traga-o para a igreja. É a única forma que nós temos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos fez. E nesta noite, eu gostaria de glorificar ao Senhor pela sua ressurreição e por tudo que Ele nos fez. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Amém.